Hoje eu quero falar de um assunto que é bem complicado, muita gente tem medo desse assunto, tem gente que não gosta nem de tocar no assunto, que é buscar a Deus e expulsar demônios em nome de Jesus. É um assunto assim que para muitos só de falar já causa arrepios, mas eu quero dizer para você que Deus ele te dá autoridade para fazer isso e muito mais, para você fazer muitas coisas e sinais miraculosos em nome de Jesus. Mas para isso tem algum, algumas situações, algumas coisas que a gente tem que fazer para a gente chegar a esse nível de expulsar demônio. Primeiramente, antes que eu comece aqui, eu quero contar uma história que aconteceu comigo há muitos anos e que ficou marcada da forma que aconteceu um episódio que eu participei da expulsão de vários demônios. E eu quero deixar relatado isso aqui para vocês, para que vocês entendam o que é preciso para que a pessoa tenha autoridade para expulsar demônio. Mas antes, eu vou pedir para vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho aí, comente, deixe o seu pedido de oração. É muito importante que você interaja conosco, que você curta o nosso canal, para que o nosso canal cresça e mais pessoas possam ser alcançadas através da palavra de Deus e que pessoas sejam libertas em nome de Jesus. Então é muito importante que você se inscreva no canal, compartilhe bastante. E o tema de hoje, nós vamos falar, é esse: buscar a Deus e expulsar demônios em nome de Jesus. E o texto que eu escolhi, está aqui na minha Bíblia aqui, eu vou ler para vocês, deixar minhas anotações aqui, que fica em Marcos capítulo 13, né? Deixa eu ver aqui. Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. O versículo 18 diz o seguinte: pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso aqui está em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Deus deixando a autoridade dele, né? Jesus deixando a autoridade dele para nós, para que a gente possa fazer sinais e maravilhas e coisas miraculosas. É a palavra de Deus. E a Bíblia nos ensina, né, que nós, como cristãos, temos o poder de realizar maravilhas em nome de Jesus. Isso está falando aqui em Marcos 16, versículos 17 e 18. E Jesus promete a nós, a mim e a você, o poder de realizar maravilhas e sinais em nome dele. E para isso, a gente precisa de alguns pontos, de algumas coisas para que a gente consiga expulsar demônios. Já voltando ao assunto aqui para falar para vocês de uma situação que eu passei, se eu não me engano foi em 2013 por aí. Eu estava chegando na casa da minha mãe de um culto à noite e um amigo meu, né, Fabiano, que morava de frente à casa da minha mãe. E quando a gente estava chegando na casa da minha mãe, que eu encostei o carro, veio uma mulher correndo lá próximo, assim, de baixo, gritando: ei, pelo amor de Deus, nos ajuda. Eu falei: o que foi? Ela falou para mim: vocês oram muito, eu quero que vocês vá lá em casa orar para minha cunhada, lá no meu sogro agora, para orar para minha cunhada, que ela tá espritada lá, tá esquisita lá, tá endemoniada. Aí eu falei: não, a gente vai sim.
Aí o Fabiano, meu amigo, hoje é pastor, na época ele era presbítero, é pastor, acho que ele está pastoreando na Bahia, na cidade da Bahia aí. Aí o Fabiano falou, vou lá em casa tirar esse paletó aqui e tirar essa gravata e já vou. Eu falei, tá bom. E naquela época a gente orava bastante, eu e o Fabiano, a gente era líder de jovens, na época ele era o líder dos jovens, eu era o vice-líder dos jovens, e o Fabiano falou, beleza, eu já vou andando para lá. Aí quando eu cheguei na casa deles, tinha uma casa na frente, um portão assim, de uns 2,5 metros, 2,20 mais ou menos de largura. Ela abriu aquele portão e eu entrei. Olhei lá no fundo, tinha a mulher gritando horrores e dando solavanco, jogando o irmão dela e o pai dela, fazendo eles de gato e sapato. E olha que eram dois homens fortes, pesados, e não conseguiam segurar ela de forma alguma. E quando eu entrei no portão, ela já gritou, esse aí não, esse aí não. Aí eu vim caminhando pro lado dela, já falei, pode soltar ela. Eles, não, se soltar ela, ela vai fazer miséria aqui. Ela já, nossa, o que ela fez aqui? Pegou faca, disse que ia cortar o pescoço da menina. Coisa terrível. Se soltar ela, vai fazer pro eles. Eu falei, não, pode soltar. Aí eles soltaram ela já olhou para mim. Eu falei assim, demônio, não quero conversa. Em nome de Jesus, coloca as mãos para trás e ajoelha. Aí ela já levou as mãos para trás e mexeu e ajoelhou. E eu comecei a expulsar os demônios. Expulsei os demônios, saiu uma legião, o Fabiano chegou, a gente foi expulsando. A mulher tinha muitos demônios, muitas legiões. Acho que a gente demorou 1 hora mais ou menos ali. E por final, o demônio falou na boca dela, não adianta, vocês expulsaram o demônio, eu vou sair, mas eles vão me levar no centro de novo, eu vou pegar ela lá. Eu escutei e falei, não quero saber de conversa. Cala a boca, está repreendida e sai. A gente orou ali, expulsou aquele demônio e a mulher foi liberta. E o demônio, né, quis se vangloriar, falando que ia pegar ela novamente e acabou nos dando uma dica, né? E nós falamos para a família, olha, vocês viram que o demônio falou na boca dela que vocês vão levar ela lá e lá ele vai pegar ela novamente. Então não leva ela mais não. Eles falaram, não, a gente vai levar não. Onde que eu quero chegar? Que a gente tem que estar pronto para chegar numa situação dessa e não ter que chamar um pastor, um padre, um ancião ou alguém. A gente como cristão, a gente tem a autoridade de orar e expulsar os demônios. E um dos pontos principais que a gente precisa ter, eu anotei aqui, é cultivar uma relação íntima com Deus. Passar tempo em oração, meditar na palavra e buscar a presença de Deus. É um ponto primordial para a gente estar preparado e, se precisar um dia de expulsar demônios, a gente está pronto. Cultivar uma relação íntima com Deus. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês hoje é ter fé. A gente tem que ter fé o suficiente para encarar uma situação dessa. Acreditar que Deus é capaz de realizar grandes coisas e que Ele nos deu o poder de realizar grandes coisas e sinais miraculosos através de Deus. Então a gente precisa de ter fé. Terceiro ponto, obedecer. A gente precisa de ser obediente, obedecer os mandamentos de Deus e viver uma vida santa. E existem certos tipos de demônios que eles vão só sair se você estiver jejuando e orando. Uma certa casta de demônios que você precisa estar em jejum e oração. Então, o assunto que eu estou falando com vocês aqui hoje, ele é um assunto bem pesado, que muita gente corre e tem medo de acontecer isso. Ai, meu Deus, eu morro. Não precisa de ter medo, porque você é filho de Deus e tem autoridade de Deus para expulsar demônios e fazer
muito mais coisas. Impor as mãos sobre enfermos e se essas pessoas vão ser curadas, impor as mãos sobre as pessoas e profetizar sobre essas pessoas, bênçãos sobre a vida delas. Então você precisa de ter esses pontos aqui. Esses dias eu falei para a Jaqueline, minha esposa, eu falei, Jaqueline, engraçado, eu acho que é a idade. Eu não estou sonhando mais. Eu não estou sonhando. Ela é mesmo? Eu estou novinha, eu sonho. Aí eu falei, olha, então acho que eu estou ficando velho mesmo, eu não estou sonhando mais. E eu ando buscando a Deus, falando com Deus. E essa semana eu tive um sonho. Por que eu estou trazendo esse assunto para vocês aqui? Justamente por isso. Porque eu tive um sonho essa semana que eu cheguei num lugar tipo uma oficina, tipo uma serralheria, não sei o que era aquilo. Tipo uma oficina dessas cheia de, como diz o pessoal aqui do Nordeste, cheia de cacareco, cheia de coisa. E tinha um homem. Quando eu cheguei, cheguei lá nesse lugar, esse homem ele ficou possesso de demônios. E eram muitos demônios. E no sonho, parecia coisa de filme. Uma coisa assustadora, agressiva. E eu, ali no sonho, me mantive calmo e simplesmente impus a mão e gritei com ele. Ei, fica quieto, demônio. Ajoelha aí. Está repreendido em nome de Jesus. Se você nunca expulsou o demônio, você tem que repreender o demônio em nome de Jesus. É o nome de Jesus que tem poder. Não é o nosso nome, nem o seu nome, nem o meu nome, nem o nome de ninguém. Não é o nome de nenhum dos bilionários que existe no mundo, nenhum dos reis e príncipes que existe aqui na Terra. É o nome de Jesus que tem todo o poder. Não adianta você pegar o nome do presidente Lula, do Trump, do Elon Musk ou do rei e rainha da Inglaterra. Ou seja, não adianta usar o nome de nenhum desses poderosos aqui na Terra. O único nome que vai ser capaz de expulsar demônios é o nome de Jesus Cristo. É em nome de Jesus Cristo. E ali naquela situação, eu me mantive calmo e expulsei aquele demônio. E acordei tranquilo. Falei para Jaqueline, essa noite eu expulsei demônio. Mas foi algo que há muito tempo que eu não sonhava, mas foi um sonho que não me trouxe medo. Eu acordei no outro dia normal, tranquilamente, porque no sonho eu estava com a autoridade de Cristo. Então é muito importante a gente entender que a gente tem que estar preparado para essas coisas, né? Então, já falei para vocês aqui, cultivar a relação íntima com Deus, né? Falei ser obediente, falei que a gente precisa de ter fé, falei sobre essas coisas. E existem alguns outros pontos que eu quero falar para você, que é o que eu acabei de falar para você. A gente precisa de ter autoridade. E a gente precisa de expulsar em nome de Jesus. Usar o nome de Jesus, é o que eu acabei de falar. Invocar o nome de Jesus para expulsar demônios e realizar sinais miraculosos. Segundo ponto que eu estou falando, de expulsar os demônios em nome de Jesus, é ter autoridade. Autoridade. Sabemos que nós temos autoridade sobre os demônios em nome de Jesus, não no meu nome. Que se eu expulsar no meu nome, ele vai dar uma gargalhada na minha cara e vai falar: Denis, quem é você, rapaz? Um pecadorzinho aí. Mas quando você é expulso em nome de Jesus, ele estremece e ele vai sair. E a gente tem que também, como cristão, como uma pessoa temente a Deus, que está buscando a Deus, agir com coragem. Não ter medo de enfrentar os demônios e expulsar eles em nome de Jesus. A gente não precisa de ter medo disso. Então, hoje eu estou falando para vocês sobre expulsar demônios. Alguns pontos necessários para a gente estar pronto para buscar a Deus e expulsar demônios, se for possível um dia. Se aparecer na sua vida alguém endemoniado, você não ficar desesperado e ter que buscar um pastor, um padre, alguém para expulsar o seu demônio. Porque você como cristão, você como servo de Deus, como temente a Deus,
você tem todas as ferramentas necessárias para expulsar demônio. Que você é um cristão genuíno, que busca a Deus, que tem fé, que tem autoridade. Em nome de Jesus você pode realizar. E para concluir, para que não fique muito longo, né? A gente precisa de buscar a Deus e expulsar os demônios em nome de Jesus. E isso é um privilégio que nós temos como cristãos. Ao cultivar uma relação íntima com Deus, ter fé, a gente tem que ter fé e a gente tem que ser obediente a Deus. Isso é muito importante, né? E a gente sabe que em nome de Jesus a gente vai realizar grandes coisas. E aqui, ó, eu tinha anotado aqui, ó, obedecer, ser obediente, obedecer aos mandamentos de Deus e viver uma vida santa. Então a gente precisa ter uma vida santa na presença de Deus se existir uma situação dessa, que passar por uma situação dessa. Autoridade, em nome de Jesus. Se você está precisando de oração, está precisando de uma bênção de Deus, está precisando de alguma libertação, de alguma coisa vinda de Deus para que Jesus venha fazer, a gente em comunhão, entregando as nossas vidas para Deus, em parcerias uns com os outros, na irmandade de Cristo Jesus, você pode deixar o seu comentário aí, fazendo o seu pedido de oração, que nós vamos orar por você. Afinal de contas, nós que somos cristãos, nós temos autoridade de orar e impor as nossas mãos. E o interessante é que o poder dele atravessa a internet, ele atravessa todas as falas e todos os lugares. Jesus vai chegar. Então, se você está precisando de uma oração, deixa seu pedido de oração aí, que a gente vai orar por você e Deus vai abençoar a sua vida. Jesus vai trazer isso que você está precisando. Se você ficou comigo até o final, meu nome é Denis Gonçalves. Estou trazendo esses vídeos aqui para vocês porque eu sou grato a Deus por tudo que Ele fez para mim, por mim, e o que Ele ainda está fazendo. E compartilhe nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho das notificações para você receber os novos vídeos. E compartilhe com seus amigos aí, nos grupos de oração, nos grupos de fé e comunhão. Compartilhe aí para que mais pessoas sejam alcançadas através da palavra de Deus. Forte abraço e até o próximo vídeo.